Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje, Japa, sabe o que eu acabei de me lembrar, cara? O quê? Essa pessoa que tá aqui hoje foi a pessoa que eu fechei a minha primeira apólice como subscritor, sabia? Sério? Aquela estourada? Não, ficou um resultado até que Boa, bom, é boa. uma de coco aí. Boa. Diego Zanini, muito obrigado, Diegão. Obrigado vocês pelo convite, obrigado pessoal de casa. Vamos tentar bater um papo aqui. E foi bem importante, acho que foi a primeira apólice que a gente fechou também na época com a seguradora que você tava. Isso aí. É isso aí. E A gente agradece. começou a parceria ali e dali seguiu. É verdade. Virou verdade. amizade. É isso aí. Virou. 2014 isso. Foi mais ou menos É isso bom, mesmo. cara, Foi, é bom. caralho, 2014 mesmo. 2014. Porra. 11 anos completos. É isso aí. Boa. Boa. E, Diegão, obrigado aí. E antes de começar o nosso incrível bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma operações logísticas tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes, e o Buoni Log, soluções para gerenciamento da frotas e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu. Boa. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Boa. E livro novo aqui, acho que é a primeira vez que a gente fala desse livro, é A Obrigação de Transporte e o Código Civil, Deveres e Responsabilidades dos Transportadores de Coisas, de Paulo Henrique Cremonese. Mais um livro aí da editora Roncarate. E quem quiser adquirir esse livro, Japinha, faz o quê? É isso aí, galera. Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai acessar a nossa loja Wish Store, onde você pode adquirir esse livro do Cremonese, além de outros da editora Roncarate com que a gente formou parceria. Um grande abraço aí ao Pedro. E além disso, você pode também comprar nossas canequinhas e o nosso caminhozinho que está em promoção. Agora tá por 70% de desconto. E Fala que é mentira. é mentira, gente. É. Meu, ajuda a gente lá, R$235 é um preço que, cara, é de qualidade, mas ajuda bem o canal. É. Beleza? Boa. E, pessoal, quer ajudar a gente? Patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela valorecida na nossa amizade? Tem aí os botõezinhos de valeu demais, que qualquer quantia sempre é muito bem-vinda. Além disso, você tem a oportunidade de expor a sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a DMG Vistorias, a Instore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato que a gente desenrola esta parada aí. Isso aí. Eu não sei, acho que o novo site já tá no ar ou Já tá ainda? no ar, Já tá no ar. Japinha. Acesse o nosso site lá, ele mudou de cara, tá bem legal, pelo celular, pelo computador ali. Lá você vai ter de novo acesso aos links aqui da marca Insurecast, beleza? Boa. Bora começar? Cadê o negócio de curtir? Pô, galera, o principal, cara, aquele pacote youtubístico lá, não deixe de deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e inscrever no canal, né? Toda quinta-feira, às 19 horas, episódio novo no ar. Combinado? É isso aí. Boa. Bom, Diegão, cara, obrigado, cara, por estar aqui conosco. A gente já se conhece há um bom tempo aí, como falei, você fez parte da minha trajetória aí dentro do mercado de seguros, especialmente nesse momento ali que eu vivi enquanto subscritor, foi um grande parceiro. Aliás, eu lembro que eu falava, o Diego me desafia muito, cara, que as discussões O debate é legal, era sempre o debate muito calorosos, gera assim... e faz estudar, velho. Faz estudar, faz você refletir o que você tá querendo falar e defender pontos de vista. E nisso sempre tá um aprendizado. Eu acho muito importante o debate, cara. Sempre. E nem necessariamente é um debate onde todo mundo... Não não era gosta do outro. treta, era discussão. Era discussões de pontos de vista. Era provocativo. E Isso, o Diego eu acho legal porque sempre foi isso. Tanto que
ainda, assim, caso surja algumas dúvidas, assim, eu ligo pra ele, né? Qual que é a tua visão nisso, né? Boa. Diego, se você pudesse apresentar pro nosso público aí, cara, pra quem ainda não te conhece. Tá bom. Hoje eu tô na Wiz Corporate, sou o head de logística. A gente cuida ali dentro da nossa área de todos os segmentos, área de logística em 360 graus. Eu tô no mercado há 21 anos. Basicamente, minha carreira foi em seguro de transportes, atendendo esse segmento da logística. Passei por grandes brokers internacionais e hoje estou na maior corretora brasileira de capital aberto e com um desafio muito legal e muito divertido, principalmente nessa era de tecnologia, né, e muita inovação. A gente precisa estar a todo tempo, a todo instante, analisando o mercado, vendo o que os nossos concorrentes, vendo o que os clientes esperam. Então, eu acho que ao longo desses 20 anos, um pouquinho mais, acho que a gente está no mercado no momento mais desafiador. Eu acho que esse é um momento muito importante para a gente virar a nossa chavinha aqui de como a gente atuava e acompanhar essa evolução. Ou ficar parado, estagnado no tempo, que eu acho que a gente não quer. Mas resumindo, é isso. Que vocês quiserem perguntar também, gostei do livro do Cremonese. Não podia ter outra cor a capa, senão verde, né? Ele como um bom palmeirense, assim como eu. Então, bem bacana. Boa. Boa. Ô, Diego, você falou, né? 21 anos no mercado, sempre em corretoras? Sempre em corretoras. Até surgiu uma vez a oportunidade de ir para a seguradora e foi até engraçado, a pessoa era minha amiga e eu comentei, falei, ó, eu acho que não é uma boa ideia. Eu falei, eu gosto de fechar seguro. E na seguradora, existe muito uma questão de análise, o perfil da seguradora, né? Tem uma questão cultural. Então, não é tão simples assim o lado da seguradora quando vai fazer. O lado do corretor, a gente tem muito mais opção, né? Hoje são 19 seguradoras que trabalham com seguro de transportes, por exemplo. Se a gente falar em property, esse número é mais reduzido, né? O portuário, esse número é mais reduzido, mas o transportes, que tem aquela dinâmica do dia a dia, então isso ajuda e facilita. Porque sempre que chega uma operação nova, a gente faz análise, primeira coisa, quem que vai ser nosso parceiro nessa operação? Aí a gente sempre pensa na seguradora, qual seguradora vai poder apoiar. Então, Você busca casar perfil, assim, puta, esse segurado tem perfil dessas seguradoras? Tem essa análise, assim, na hora que chega? tem muito essa análise. Eu acho que esse é o diferencial do corretor, né? É simples hoje, e isso no passado acontecia bastante, você usar a sua produção para aceitação. Uhum. Tá? Mas eu acho que ainda a gente precisa pensar de uma forma mais estratégica quando faz a colocação. Porque a emissão do papel, eu costumo falar isso para os clientes, emitir uma pólice de seguro, todo mundo faz. Se você for num corretor ali e ele tiver relacionamento com uma seguradora, e a seguradora quiser emitir, ela vai emitir. Agora, o que isso vai causar ao longo da vigência? Atendimento de sinistro, a parte de consultoria na gestão de risco, né? Entender o perfil dele e buscar solução com o mercado que ele não tá ou ele não enxerga. Muitas vezes o cliente fala, eu tinha esse problema e eu nem sabia. E acho que é aí que entra o papel do corretor. Fazer esse trabalho realmente consultivo e linkar quem é o melhor parceiro para ir comigo nessa colocação. Você tem que fazer muitas reuniões, né, primeiramente assim, com as seguradoras para saber qual que é o perfil de apetite de risco, né? Uhum. E porque cada seguradora não tem o mesmo apetite, não é igual, né? Até experiências do dia a dia também. Exato. E eficiência e, principalmente você falou, né? Sinistro, mas para isso você tem que conhecer bem as seguradoras, né? Acho que o fator principal é você ter que jogar para os dois lados no bom sentido, né? Conhecer bem aqui. Acho que o papel do corretor, ele é... Todo mundo acha que é só vender o seguro, não. Você tem que saber onde está colocando para você não acontecer nada com que o segurado pense que o corretor é o culpado, né? E eu não gosto, nunca gostei de negociar aquele seguro que só o corretor fica feliz. Eu acho que isso não é saudável e nem sustentável. Tanto que eu sempre tive um relacionamento duradouro com os meus clientes, justamente por essa maneira. E com as seguradoras também. Então, o relacionamento que eu criei ao longo da minha carreira com as seguradoras também foi importante. Hoje a gente pode sentar numa reunião com a seguradora e a gente pode ser muito transparente. Ó, esse cliente tem um perfil para poder trabalhar com você, ele quer resolver o problema dele. Ó, esse cliente, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Aqui a gente vai ter que trabalhar na questão atuarial. É taxa,
prêmio e franquia. Não tem o que fazer. Então, eu acho isso muito, muito importante, né? Ter esse conhecimento de todo o mercado e ter a transparência. A seguradora também precisa apoiar a gente nesse trabalho. E às vezes falta um pouco. Até pegando isso daí, Diegão, e pegando um pouco a brincadeira que eu fiz aqui no começo, que você sempre foi muito provocativo, né? Ah, pô, isso aqui não pode. Não pode por quê? Onde tá escrito isso? Onde que tá? Aí a gente ia lá, lia a cláusula junto, etc. Se tivesse que criar a cláusula, puta, tinha as discussões lá para que se pudesse chegar nas coberturas necessárias e etc. É, como você vê o mercado hoje nesse sentido? O mercado tá aberto para criar novas coberturas, e até, né, focando também um pouquinho na mudança, que você falou que a gente agora não pode mais trabalhar da mesma forma de sempre, né? Você acha que os corretores também estão preparados para esse novo momento? Eles estão provocativos nesse sentido? Ou tá, assim, aquele negócio do mecânico, do automático, sabe? Tá bem automático. Eu diria assim que quando a gente pega mega riscos, aí a análise e o trabalho ele realmente ele é mais estratégico. Mas esses mega riscos a gente tem uma colocação de menos de 5%, né? 95% da operação são grandes riscos, mas não tão complexos como você fazer toda uma estruturação, riscos médios e riscos pequenos, Uhum. né? Se a gente se enquadrar riscos médios e grandes riscos para fazer esse trabalho, ele cai na esteira. Ele É cai uma na pena, esteira. né? Porque na nossa época, eu acho que é isso que o Rafael quis dizer, né? Uhum. Da diferença de hoje para alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, né? Em que não tinha muito, era grandes riscos, mas não era querer limite alto, exposição alta, um prêmio alto, mas a gente sentava para discutir, né? Eu não sei se porque. E aí me ajuda, vocês. Eu não sei se porque a dinâmica de hoje mudou por questões de acelerado, velocidade, tempo é dinheiro ou algum outro fator, porque eu lembro que a gente sentava, eu lembro que vocês discutiam muito, né? Ligavam e ficavam ali trocando ideia para desenhar uma cláusula e definir estratégias para ganhar um risco. Hoje a gente não vê muito isso, né? Ou sei lá, uma experiência talvez esteja muito por fora do que esteja Hum, acontecendo. não, não. E é até engraçado. Eu tava ouvindo uma rádio essa semana e teve um ouvinte que falou na rádio assim, que tava falando sobre o WhatsApp, o uso do WhatsApp, ligação e tal. E eu sou muito esse old school, né? Eu gosto muito de ligar, de conversar, fazer reunião, tomar um Uhum. café. Isso também faz parte da cultura do brasileiro, né? Hum, Essa proximidade. sim. E aí o ouvinte falou: Ah, mas hoje você ligar para uma pessoa é muito invasivo. Eu, eu tava pensando no carro e dei risada sozinho. Foi a primeira coisa. Eu falei, como assim? Você ligar para uma pessoa é invasivo? Ela tem um aparelho que, teoricamente, ele funciona para se comunicar. Ele não. Ele é evidente que você vai. Ou você se conecta com o mundo através do aparelho, ou você se comunica com pessoas. De qualquer maneira, a função do aparelho é essa. E você não vai poder receber uma ligação, não vai poder ligar. Eu ainda sou daqueles que, se eu não consigo atender, depois, quando eu vou retornar, eu falo, ó, desculpa, não consegui atender porque eu estava numa reunião, mas estou te retornando agora. É isso. Eu ainda trabalho dessa maneira. E pelo menos eu vejo muito dos clientes que gostam. Mas a seguradora ainda é mais complicado. Tá cada vez mais se afastando do corretor, ela está colocando cada vez mais barreiras para ter essa comunicação e sentar na mesa para discutir. Eu acho que, nesse sentido, eu não vou discutir a questão da pandemia, tá? Eu estou discutindo a questão desse relacionamento mais próximo. Nesse sentido, eles usam a pandemia como uma desculpa e evitam ao máximo sentar numa mesa para poder discutir, Hum. né? A não ser casos mais extremos ou de lideranças, por exemplo. Quando a gente fazia isso, é, você era técnico na seguradora, eu era técnico na corretora e a gente fazia isso comumente. Hoje em dia só pode fazer isso quando fala em grandes lideranças ali, diretores, e aí sim eles vão sentar na mesa para. Isso é uma pena, porque quem tá lá embaixo acaba não participando muito dessa conversa e acaba aprendendo menos com isso, né? Você acha que. Desculpa, Rafa. Você acha que as seguradoras hoje, as companhias de seguros, ela tirou o authority do subscritor? De certa maneira? Deixam de ter mais autonomia? Ou não? Ou depende de cada seguradora?
Ó, Em relação aos anos que a gente viveu bastante junto nessas discussões. sinceramente, eu sei de uma seguradora só desses, desse universo aí, de transportes, por exemplo, de logística. Sei de uma seguradora que ela limita muito e restringe muito o authority do subscritor, as outras não. O subscritor do lado dele também utiliza muito dessa ferramenta. Não, eu tenho que reportar. O meu contrato de resseguro não aceita. Eu preciso rediscutir isso e o meu regional não consegue me atender, vai me atender daqui 15, 20 dias. Então, existe um comodismo também para o pessoal de seguradora para conseguir interagir. Eu acho que falta um pouco de conhecimento para poder discutir no mesmo nível. Né? Então, isso é uma pena. É uma pena. Porque o nosso dinamismo de logística, ele permite que a gente aprenda todo dia. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. Né? E não é só de seguro de transportes. A gente aprende do negócio do nosso cliente, que eu acho que é mais importante. Eu preciso conhecer o meu cliente para entender qual é o problema, para enxergar a solução e levar para ele já isso muito bem definido. Né? E se eu entender do negócio dele e conseguir fazer um link com a gestão de risco como um toda, muitas dessas vezes eu vou levar para ele uma solução que ele nem imaginava que ele teria. Né? Aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, o seguro de crédito para transportador. Quantos transportadores vocês já ouviram falar que contratam uma pólice de crédito? Não conheço, para ser sincero. Exatamente. O quanto isso é importante na operação dele proteger os recebíveis que ele tem? Muito. Aí quebra uma Americanas da vida que a gente sabe que teve o problema que teve. E acontece. Quanto que isso impactou nos transportadores, né? Exatamente. Em 2024, a gente teve o maior índice de abertura de pedido de RJ, né, de recuperação judicial. A gente não tem uma perspectiva que 2025 vai ser um ano mais fácil. Pode ser, mas a gente não tem essa certeza. E se seguir uma tendência, pode ser que seja tão difícil quanto. Né? Quantas empresas de logísticas a gente já viu e já acompanhou que abriram falência, que deram default ao longo desse tempo, justamente porque o embarcador não pagou? Não paga. Ou Você às vezes, entendeu? primeiro começa aquelas negociações malucas que já empurra um prazo absurdo para pagar o transportador. E aí se quebra, quantas parcelas não ficaram para trás? Né? Exatamente. Então, quando você tem um seguro de crédito que faz essa análise, você tem vários fatores que vão te ajudar. Primeiro, ele vai proteger seus recebíveis. Segundo, ele vai ajudar a sua equipe de vendas. Porque quando o vendedor vai prospectar um novo cliente, ele precisa trazer para dentro de casa, fazer análise de crédito para saber quanto que ele pode pegar de frete daquele cara. Hoje, a gente já tem sistema que a gente faz essa análise pro cara. Ele coloca lá o CNPJ, na hora já sai, esse cara tem 1 milhão de limite para você poder vender de frete para ele. Então ele já sabe, poxa, até 1 milhão, legal. Se ele não me pagar, eu vou receber da seguradora. É o CNPJ que gera o quanto que vai cobrir no seguro de crédito, é isso? Exatamente. Então você... mas é a pólice por cliente, Diogo? Ou ele é tipo um endosso por cliente, vai? O cliente vai fazer uma pólice, né? Ele vai ser o beneficiário daquela pólice e ele relaciona... Nesse exemplo que a gente está dando, a transportadora vai fazer a pólice. Exatamente. E aí, nesse exemplo, ele vai listar os clientes que ele tem dentro da carteira, né? E nessa análise já vai saber quanto de limite para cada um. Para cada um. Às vezes ele está dando mais limite para um cara do que a seguradora liberou. Entendi. Aí ele vai falar, poxa, mas por quê? Você precisa ter cuidado. Né? A seguradora faz análise da solvência desse cara. Ela sabe até onde ele pode se endividar. Entendeu? Então, você precisa ter mais atenção. Isso é super importante. E o transportador não conhece. Então, se a gente não levar essas soluções para eles, então ele vai continuar sem conhecer. Nossa, eu não sabia que existia esse produto para... Pô, você já até gravou sobre seguro de crédito aqui? Não, mas para transportador, porque nunca ninguém falou sobre isso, né? Eu acho que e tem razão nisso. Falta um foco, né? Eu acho que o papel muito do corretor aí, você pode... Cara, ele tem que saber de todas as linhas, porque é uma oportunidade que numa conversa com o segurado X pode gerar várias oportunidades, né? Exatamente. Como que vocês trabalham com cross-selling? O que você acha sobre isso? Como que você acha que o profissional comercial de corretor tem que ser? Perfil, assim, Diegão? Eu gosto muito da estrutura que o Romani, que é o nosso CEO ali, criou nessa atuação comercial junto com o cliente mais estratégica. Então, hoje, por exemplo, a gente vai ter... Eu que sou da área de logística, eu não vou fazer só transportes. Eu não vou fazer só o seguro de transportes para o cara. É evidente que isso, além de estar na legislação, que ele é obrigado a contratar, tanto o embarcador quanto o transportador,
é o maior risco. Porque esse é um risco dinâmico que está na rua, ele vê, a gente vê e observa como está a infraestrutura no Brasil, que por sinal é uma lástima, né, principalmente no orçamento que a gente tem para investimento, a gente vê a segurança pública. Então, esse risco ele conhece. A maioria das vezes, quando a gente vai discutir com o cliente o seguro, a pólice de transportes, o cara conhece da operação da pólice dele mais do que a gente. E aí ele vai indicar onde a gente vai melhorar a cláusula na pólice. Agora, quando a gente começa a fazer uma análise de toda a cadeia dele produtiva e trazer isso, mapeando os riscos que realmente ele tem, aí que a gente surpreende o nosso cliente. Por isso que eu gosto muito dessa atuação. Eu tenho uma equipe hoje que pode discutir com o cliente diversos produtos. E eu preciso me preparar para entender de todos os produtos. Eu saber onde cada produto se encaixa. É evidente que eu não vou conhecer o produto de todas as seguradoras, mas eu vou saber onde ele se encaixa, o que eu posso trazer para ele de diferente. E eu acho que isso é o diferencial. Porque quando o cliente conversa com vários interlocutores dentro de uma corretora, aí ele começa a ter problema. Porque ele vai procurar um e aquele cara vai tentar dar solução dentro do produto dele. Uhum. Quando não acontece. Não pode ser assim. Você precisa fazer uma análise geral, fala qual é a solução que a gente vai conseguir atender o cliente 100%. E hoje, dentro do seu dia a dia, você vai lá qualquer empresa do segmento logístico, vende lá o seguro de transporte, que eu acho que deve ser o chamariz, o cartão de entrada ali, Uhum. e você pode ofertar qualquer seguro que venha fazer sentido para ele. E ele pensa em outros seguros, ele compra outro seguro, o transportador ele tem essa visão para outros riscos, ô Diego? É uma cultura muito complicada, né? Porque normalmente o transportador é empresa brasileira. O brasileiro ele não tem uma noção de que o seguro ele é um investimento, é uma segurança financeira. A ideia dele é o quê? É um custo que eu tenho. Essa é a cultura do brasileiro. Né? Ele não vai pensar na empresa dele como um todo. Ele vai pensar nos principais riscos. Ele não faz uma ideia. Eu costumo falar o quê? A minha preocupação maior não é um risco, por exemplo, um risco de property. A minha preocupação maior é um risco de responsabilidade civil, seja qualquer ela. Por quê? O risco de property, eu consigo dimensionar o que eu tenho de exposição. Então eu sei quanto eu tenho de estoque, eu sei quanto eu tenho de conteúdo, eu sei qual vai ser o meu prejuízo se eu tiver um incêndio, por exemplo. Então eu vou saber se eu consigo absorver ou não esse risco. O seguro de responsabilidade civil não. Você não tem ideia do que pode acontecer. Para quem você está causando dano, o que você está causando de dano, você não tem ideia. E isso é por isso que eu acho que é o mais importante de todos. E eles não têm essa consciência. O seguro de erros e omissões, por exemplo, ele é um seguro importantíssimo. Ele é um seguro importantíssimo. Uhum. A gente viu aqui recentemente que teve essa queda da aeronave em São Paulo, na Marginal, e a gente não sabe o que aconteceu, né? De quem que foi a falha. Se foi uma falha realmente do piloto, se foi uma falha na manutenção. Se foi uma falha de terceiro, que ele não tem uma apólice de erros e omissões, ele está exposto. Ele vai ter que pagar o prejuízo. Não. Fora que a justiça também ajuda, né? Quando você tem essa perspectiva de que ter uma apólice de seguro para cobrir um dano, a nossa justiça ela leva isso em conta. Quando ela vai analisar o caso para sentenciar. Então isso é levado em conta. Normalmente acontece o quê? Fala, poxa, tem uma apólice, a gente não vai prejudicar a empresa financeiramente, eles fizeram tudo o que podia para que não acontecesse, se aconteceu, a gente pode limitar a indenização ao valor da apólice. Aí ela faz uma limitação. É evidente que depende de alguns fatores, mas normalmente a análise é essa. Agora, se ele não tem apólice, ela fala, bom, não tem apólice, a gente vai para análise tradicional e muitas empresas acabam fechando por conta disso. Né? É cultura do transportador ou é falta de dinheiro, cara? Que é? Não, é cultura. É cultura? Porque também não é só o transportador, tá? Ah, tá. Empresa brasileira não tem esse costume. Entendi. Quando ela é uma empresa de capital brasileiro, que eles não tiveram esse contato com o exterior, que isso sempre foi há muito tempo. Os caras lá já fazem há muitos anos, já sabem do risco. Já sabem, entendeu? Isso entra ali na continuidade de negócio de toda empresa. Né? O custo de seguro ele faz parte do plano de continuidade de negócio. Aqui isso não é feito. Né? Isso é sempre apartado.
para a empresa de capital brasileiro. Evidente que eu não vou generalizar que é 100%, mas isso é uma cultura. Não é só no transportador. A gente tem transportador brasileiro que tem todos os seguros, né? Mas a maioria não. A gente tem empresas de capital brasileiro que tem todos os seguros, mas a maioria não. Então isso é uma cultura nossa, né? Por isso também que o seguro acaba sendo mais caro, porque o custo dele é pela mutualidade do negócio, leva em conta a sinistralidade. Então, quanto mais apólices você tiver, mais prêmio você tem, mais arrecadação, e você consegue ir diminuindo isso no valor de seguro. Perfeito. Ô, Diego, e dentro dessa sua atuação, assim, especificamente para esse segmento também, quando você vai para outros ramos, que nem você comentou, INO, crédito, RC e outros que possam fazer sentido, o mercado do transportador, ele é bem visto nesses segmentos? Você encontra opções boas opções de seguro para esse segmento de empresa? Não, não. É muito difícil, é desafiador para o transportador também. É por isso que ele tenta, de algumas maneiras, muitas das vezes, arrumar ou encontrar um mecanismo para conseguir se resguardar, né? A gente teve recentemente, a SUSEP atuou algumas cooperativas que praticavam aquele seguro, né? Vai ter uma resolução, ou já saiu essa resolução agora, que ela está querendo ajustar. Equiparar, né? Assim, uma seguradora, criando regras para ela também. Exatamente. Eu acho importante isso, né? Sim. Eu acho importante a gente começar a criar esses mecanismos para conseguir apoiar. Porque se for pensar só em seguradora, é muito complicado, tem um perfil, né? Hoje você pega uma seguradora de capital brasileiro, acho que a gente tem só 3, né? Se eu não me engano, acho que são só 3. O restante são todas seguradoras de capital estrangeiro, se eu não estou enganado, quando a gente fala em seguro de transportes. De transporte. Então, assim, quanto representa o Brasil na operação? O quanto eles querem apostar nesse segmento, né? Qual a rentabilidade que vai trazer para eles? Então, isso é levado em consideração. Então, não vale a pena, né? Então, muitas vezes não vale a pena. Às vezes vale, com dinheiro de retorno pela experiência, vale investir, sei lá, a seguradora investe em outro tipo de investimento financeiro do que manter um produto, né? É um negócio de se dispensar, né? Exatamente. Então, eu ganho mais dinheiro investindo hoje em criptomoeda do que abrir uma carteira de transporte, né? Não, mas... Isso o que você faria, né? Mas acho que vem em outros fatores, né? Eu acho que tem todo, enfim... Né? A seguradora não vai fazer esse tipo de coisa, por exemplo, até porque não pode, né? Legalmente falando. Mas o acionista sim pode fazer. Não, eu digo assim, investir em criptomoeda... não, eu dei um exemplo. Eu sei. Sim. Mas eu sei que foi exemplo esdrúxulo, assim, mais pra pegar o sentido da coisa. Mas, isso. Obrigado pelo esdrúxulo. Mas enfim. O ponto é que às vezes o cara não compra, mas o mercado também não oferece opções decentes, né? Opções que façam sentido pro cara, que sejam atrativas, né? Exatamente. Às vezes eles querem comprar, né? Às vezes eles buscam soluções, mas acaba saindo muito mais caro. E a gente tem mania de buscar opções que a gente enxergue alguma vantagem, né? Aí às vezes cai nessas pegadinhas aí que muita gente sofreu aí na mão de cooperativas ou outras coisas que tem no mercado aí. Agora, Diego, falando um pouco do mercado assim de uma maneira geral, né? Hoje você faz a colocação do risco também, não? Ou você está mais na parte comercial? Não, hoje eu estou na parte comercial. A gente tem a equipe de placement lá que faz toda essa negociação com o mercado segurador. É evidente que eventualmente a gente pode participar da discussão, mas não dessa manutenção e do dia a dia com a seguradora, não. Mas quando é um risco mais complexo, aí a gente tem que sentar na mesa todo mundo, fazer aquele petit comitê para conseguir estruturar uma solução. Legal. Mas não, eu hoje atendo o cliente, gosto muito disso, a gente gosta de conversar com as seguradoras, mas esse transacional e essa negociação do dia a dia é a equipe de placement que faz. Né? Conversar com o cliente é sempre mais gostoso. Né? É mesmo? Mas passa sufoco às vezes, não passa? Então, depende. Tipo assim, por exemplo, você é o contato do cliente lá, né? Na hora de venda, fechamento, legal, tô dando solução.
hora de um sinistro também é um Deus nos acuda, né? Ó, eu vou te falar A que notícia pro sinistro, é você do sinistro, por exemplo. Se a notícia for ruim, é você que dá ou é a área de sinistro? Pro da corretora? cliente? É. Não, Não. notícia ruim de negativa, você fala? Por exemplo. Tá. Não, Então, puta. 100% de negativa sou eu que tenho que dar. Não, É pro tem. bem ou pro mal, né, É, cara? O contato não com tem. o cliente, né? E só que assim, a negativa tem que ser muito bem embasada. Claro. E aí eu agradeço muito, porque eu sempre trabalhei com pessoas de sinistro muito competentes, né? E não está sendo diferente hoje. A gente tem o Afonso que tem respondido, que também trabalhou em seguradora, Uhum. então ele conhece muita gente, é muito bacana e ajuda nisso daí. A gente senta lá e fala, Afonso, ó, recusou, a gente teve sinistro recusado recentemente, né? E aí eu falei, ó, e aí? Como é que a gente vai fazer? Não, vamos por aqui, a gente faz desse jeito, legal. Eu vou buscar mais informação, a gente vai discutir com a seguradora para tentar reverter isso. Às vezes não tem como reverter, né? Às vezes a gente vai chegar na frente do segurado e falar, amigão, deu problema, Vacilou né? aqui, meu. Não tem o que fazer. Mas 100% eu tenho que comunicar o cara. Certo. Não tem para onde correr. Boa. Posso contar uma história do começo de carreira? Vai, Conta vai. aí, Tá meu. Essa daí foi o que me deu muita experiência para poder comunicar. Você aprendeu a como comunicar sinistro, dar aprendi. notícia ruim. Aprendi. Boa, conta aí. Quando eu comecei a trabalhar com seguro com 16 anos. Com 17 eu já tava vendendo já. Já tava na rua, não entendia nada. Mas gostava do negócio. Já tava na rua e fazendo as visitas e tal. Não podia dirigir, então a gente tinha que não tinha Uber também na época. Né? Então era ônibus e trem. Ônibus e trem, porque também se fosse de táxi ia acabar todo o dinheiro no mês, né? Você é doido. Não Na dá. época Era caríssimo, né? Era caríssimo. Era impensável. Não dava. Então, aí eu tinha alguns clientes. E entrava pela porta de trás do ônibus. Era invertido, pode crer, velho. É isso aí. E o Rafa ainda pulava catraca. Ou ele dava aquele golpe lá, assim, ó, só tenho 100 reais. Aí o cara não tinha, não, entra por trás. Né? Levava a carteira, né? Mostrava ele, vou procurar emprego. Aí entrava pela porta da frente. A galera de hoje em dia não sabe o que é isso. Não. Aí eu tinha um cliente que eu tinha fechado o seguro com ele há pouco tempo. Era um cliente de Guarulhos. Era uma transportadora menor. Tanto que o cara me atendeu num container. Ó, o cara me atendia assim, era tipo 2 horas da tarde. No verão, dentro de um container. Forno. Não, aquilo lá era um inferno. Mas tá bom, vamos lá. Aí teve o sinistro e aí ele não tinha feito monitoramento. Tinha o sublimite, ele não tinha feito monitoramento. A Allianz, na época, era a única que praticava, naquela época, que ele dava um sublimite. Fala, ó, se até esse limite aqui, se acima desse limite você não rastrear, a gente paga até esse limite. Hoje em dia isso daí já não existe mais, né? Sim. Raramente a gente pode pegar uma pólice, mas só se ela continuar. Né? Aí eu falei, puta, vou ter que levar a carta de recusa do cara. Era de outra seguradora. Aí eu chego pra ele, maletinha de mão. Ó, tudo bem? Ó, pô, então, aquele sinistro, a seguradora recusou, tal. Ele abriu a gaveta dele. Transportador. Abriu a gaveta dele. Colocou um 38 em cima da mesa. Mentira, cara. Caraca. Ele falou assim pra mim. Recusou o quê? O que é isso? Eu peguei o papel, coloquei dentro. Não, nada. Eu só vim conversar, falar que teve recusa, mas eu tô voltando na seguradora agora pra discutir isso. Você tá maluco. Falei, o quê? Você tá de brincadeira. Causa, né, meu? Você é louco, cara. Ainda mais transportador, né, cara? Não, que isso. E aí, evidente que isso é uma história que assim, eu nunca vou esquecer. Né? É um momento hoje é engraçado, né? Mas na época com 17 anos, imagina. Era outro momento ali também, de situações e tal. Agora, ô Diego, nessa sua experiência assim, de ramos, né? A gente até comentava, até pegando o gancho do bate-papo que a gente teve com o Neto, a gente falou muito disso, né? Que hoje as discussões estão muito mais preço e comerciais do que propriamente técnica. Os outros ramos que você tem vendido, você consegue mudar alguma coisa em termos de cobertura? Você consegue ter discussões mais técnicas também ou não? Nossa, é muito difícil. Muito tá igual, tá um negócio geral do mercado. Então. Tá muito difícil. Eu acho que assim, o departamento de compliance das seguradoras, eles vieram para ajudar muita coisa. Mas
tem uma frase que o Luiz Carlos, ele sempre me falou. Chama ele aqui. Eu já chamei demais, velho, mas o bicho... Ele ele, falou, quando eu parar, eu vou. Eu falei, cara, você não vai parar nunca no pique que você tá aí. ó, ele no ao vivo vai pelo menos umas 4 horas. Então- Porque o que ele tem de história, nossa, é um negócio... Boa. É muito legal, é muito divertido. Aí ele sempre me falou, né? Ele trabalhou em seguradora, ele sempre me falou que tinha uma frase em seguradora. É melhor você errar com o jurídico do que acertar sem o jurídico. O que quer dizer isso? Se o jurídico fala que não pode, não pode. Se o jurídico fala que pode, pode. Porque ele faz análise, o cara estudou isso. Então, e essa área de compliance nas seguradoras, né, que aí envolve produtos e tudo isso, eles acabam cerceando um pouco a questão de você discutir. E aí, o subscritor também, naquela vontade de não fazer um negócio, vocês são de seguradoras, mas tem muito essa vontade de não fazer o negócio. Ele acaba falando, eu não posso, meu produto não deixa, é proibido, né? Então isso é um problema, a gente não consegue discutir muito. Esses dias eu fui discutir com o pessoal de garantia da seguradora. Poxa, a gente não pode fazer tal. Eu falei, aí eu pedi as condições gerais, né? Me mandaram lá, eu falei, deixa eu estudar esse negócio também. É um negócio bem longo, é mais longo do que o do transporte. E aí eu falei, pô, mas não tem nada que proíba aqui. Eu falei, o contrato de seguro é um contrato comercial. Envolve 2 partes. Se a cláusula for uma cláusula que as 2 partes estão confortáveis, não for uma cláusula unilateral, não tem o porquê você não colocar no papel para poder vender, né? O que a gente tem hoje da SUSEP, ela fala, essas são as regras mínimas, tá? A gente tem que padronizar, tem que ter uma regra. Né? Mínima ali, uma ordem. Exatamente, você precisa saber, você precisa ter um drive do que você vai fazer. Mas isso não quer dizer que você não possa melhorar. Tanto que depois ela solta a 407, né, que são para grandes riscos, que ela fala, tudo que está nos produtos você pode fazer tudo aqui dentro, né? Então você tem algumas limitações lá, tem alguma regrinha também, tem faturamento da empresa, acho que são 57 milhões, acho. Para faturamentos altos. Eu Acima não de lembro. A gente 57 milhões. discutiu isso bastante nos episódios. Eu acho que alguma coisa assim. Então isso ajuda bastante, porque ela abre um pouco o leque, e quem é mais antigo tem o conhecimento que era os riscos não tarifados, né? E aí você conseguia discutir como que enquadrar aquela operação. Mas é muito difícil, é muito difícil. Foi o que eu falei. As seguradoras hoje, algumas seguradoras querem conversar. Não vou falar que não são todas. Algumas seguradoras querem conversar. Tem bastante gente no nosso mercado que entende muito. Mas o pessoal que está começando agora, ou o pessoal que tá ali naquele dia a dia, pô, eu tenho 50 cotações para entregar semana que vem. Eu não vou parar para discutir isso. Ô, Diego, e do outro lado, você tá muito na rua, né? Visitando cliente e tal, você já trabalhou em mais de uma corretora também. Você acha que o mercado de corretor também tá preparado para esse tipo de coisa? Para esse tipo de conversa? Eu não sei se tá preparado, mas eu não sei também até onde quer. A gente precisa entender, todo mundo precisa ter boa vontade para sentar na mesa e discutir, né? A gente teve a mudança lá quando chegou a mudança dos seguros obrigatórios, da 14599, né? Mas ela, antes de você ter a lei, ela teve em dezembro, que foi a medida provisória. Medida provisória. Foi a medida provisória em dezembro de 22. Acho que foi isso. E aí é isso. É isso, né? E aí em 23, junho de 23 foi quando ela virou lei. Quando teve isso, eu lembro que todas as seguradoras, elas sentaram para conversar. Vamos conversar, vamos entender o que essa medida provisória está falando, que a gente tem que praticar no mercado, né? E dali, algumas discussões, e houve entendimento, inclusive do departamento jurídico da FENSEG. Isso depois de 2 meses, a seguradora já não estava mais praticando. Quer dizer que ela estava irregular com o produto? Não. Não, porque você tinha um produto homologado na SUSEP há anos. Exatamente. E seguindo lá 200 e
Não tinha alteração, Sei lá, 219, não lembro. Não tinha alteração do produto ainda Não tinha pela alteração SUSEP. do produto. Inclusive na 472 agora, você tá com um produto que você precisa atualizar, você tem um prazo, mas você tá trabalhando com um produto anterior a 472. Sim. Né? Eu acho que assim, é que é muito confuso, né? Porque você tem a lei, depois você teve um longo tempo aí, um gap tão grande para a SUSEP emitir uma resolução que foi a 472, porque teve consulta pública, lembra? No YouTube, vários corretores, seguradoras, o mercado tem que seguir o rito, inteiro. né? Tem que seguir o rito. Seguir o rito para depois emitirem a resolução, né? Mas o que você acha nesse ponto da principal mudança que foi? Porque quando você está falando da polêmica, assim, da polêmica não, né? De que as seguradoras se sentaram, fez certo, tudo não sei o quê, para depois de 2 meses isso aí, foi principalmente devido a minha visão. A gente estava acostumado com a porra da estipulação. Estipulação. Eu acho que isso foi Morreu de uma positivo. vez, né? Eu acho que isso foi positivo, tá? É desumano pro transportador ter 50 apólices de RCTRC para cobrir nada. Só pra Só pra falar. Foi um jeitinho aquilo que o mercado achou, né? Sei lá que foi aquilo, cara. Não, não faz sentido. É Evidente que os transportadores também tiveram uma culpa nesse processo, porque a partir do momento que eles cobram o ad valorem numa taxa abusiva, o embarcador ele precisa fazer alguma coisa para reduzir aquele custo. Uhum. Né? Eu acho que é isso. Evidente, o ad valorem, o início dele foi para várias coisas ali agregadas, não só seguro, são vários custos, mas hoje ele basicamente é de seguro. Né? O ad valorem virou só a cobrança de seguro. E aí os transportadores começam a praticar um valor mais abusivo. Porque no bid só perguntam para ele quanto ele vai cobrar de frete, e aí depende do bid, se vai ser por quilômetro, por rota, por peso, vai depender muito, mas não perguntam os outros valores. Aí quando ele joga o frete lá embaixo para poder entrar na empresa, na operação, aí depois ele precisa compensar isso no ad valorem. Você entendeu? Aí isso atrapalha muito. Aí a estipulação foi boa, ela acabar. Eu acho que não dá para você trabalhar dessa maneira. Né? Hoje ele tem uma pólice só, que ele sabe o que tem dentro da pólice dele, tem cobertura. A DDR não caiu por terra, também não faz sentido, porque é um direito da seguradora, e o direito a gente pode ou não abrir mão dele. A decisão é nossa, a decisão não é mais de ninguém. É o meu direito. Eu posso ou não abrir mão do meu direito. E é o que a seguradora faz. Né? Você acha que foi um tiro no pé, assim, dos transportadores? Porque você começou... toda essa discussão foi em relação a ajudar o transportador, que teoricamente estavam sendo prejudicados por conta de baixos fretes e tal. Né? Tem minhas dúvidas, foi os transportadores, mas... Mas tudo bem, assim, na minha cabeça e minha opinião, mas enfim. Aí hoje o mercado tá trabalhando... Cara, não mudou. Continua a DDR. Continua a DDR. E agora o transportador paga uma taxa adicional de segundo risco, não é? É isso. Ele tem que pagar a taxa adicional de segundo risco. Eu vejo o mercado praticando, né? Porque também, assim, qual que é o grande problema? Né? E eu acho que isso era importante ter levado na hora da análise da lei. A pólice do transportador, ela não é igual à pólice do embarcador. Muito diferente. É muito diferente, né? E se eles fossem pelo menos ler a lei 73 de 1966 é essa, né? Velho, isso é com você, essa, né? Você nem sabe. Não, eu estudei isso aí. Eu acho que é. Ó, se eu errei, o Luiz Carlos vai ficar bravo comigo. Mas lá tá escrito, o transportador faz o seguro de responsabilidade civil e o embarcador, pessoa jurídica, faz o seguro para caso fortuito de força maior. Lá tá bem separado, né? O caso fortuito de força maior é qualquer risco de causa externa que aconteça com a mercadoria. E lá tá bem separado, e os dois precisam fazer. Aí, a partir do momento que você começa a criar obrigações que só vai gerar custo, isso gera custo na logística, porque você tem que aumentar muito o custo logístico, aí o embarcador precisa subir o preço do produto, aí depois o transportador ele tem a questão do frete, que envolve várias coisas, preço de diesel e uma porrada de coisa, então isso acaba prejudicando o mercado. Eles precisavam ter discutido isso de uma maneira mais cautelosa. Eu tenho um cliente que paga hoje mais do seguro de RCV
que é o seguro de danos a terceiros por TAC, Uhum. que ele é obrigado a fazer, Uhum. do que de seguro de carga. Então, é aí que tá. Você entendeu? E esse seguro ele não pode repassar para ninguém. Porque esse Ah, seguro mas não é... do RCV, você não pode descartar o ponto de que é um seguro novo. Engasgou. Vai. Engasgou. Não, tá tentando medir as palavras, né? É. Se eu pensar que eu vou falar. Porque é um seguro praticamente novo. Então, teoricamente, as seguradoras com, eu acho, nota técnica, não sei o quê, botaram o preço lá em cima, né? É, E aí, à medida que o negócio vai entrando em concorrência, o negócio vai... mas vamos lá. A eu não lógica tenho... é essa, Entra né? Eu não então, sei... mas eu vai não ser sei aumentado. se isso já foi... Porque precisa ser ajustado, né? Tem a nova resolução que já saiu para receber. Ah, eu não manjo. E inclusive eles proibiram a aplicação de franquia para isso. E todos os produtos que tem no mercado têm aplicação de franquia. É obrigatório receber? Agora é, ué. É obrigatório. A Era lei FV, tornou... né? Esse FV agora é RCV, né? Agora a lei tornou os dois obrigatórios. É isso que eu discuto. Tem seguros que faz sentido ser obrigatório, outros não. Esse pra mim é um que faz sentido, Sim. que é dano a terceiro. Vai saber que dano você pode causar numa comunidade, etc e tal. Agora, o seguro de roubo, o seguro mesmo de acidente, cara, a cobertura é pra carga, é pra mercadoria, assim, não tá cobrindo... Os caras são grandinhos que se entendem, entendeu, meu? E aí faz link com o que eu penso que eu falei lá atrás, no começo da nossa conversa. Que o seguro de propriedade, eu comentei que o cara sabe o risco que ele tem na mão e o seguro de responsabilidade civil não. Uhum. Né? Que ele não sabe o dano que ele pode causar, exceto pro seguro de transporte, porque você sabe qual é o valor da carga. É. Mas a finalidade do seguro é manter o equilíbrio econômico. A finalidade do seguro é essa, é o equilíbrio econômico, e isso tem uma conotação social, né? É para ninguém ter uma perda financeira para fechar a empresa. Uhum. Então você tem que ter a solução de seguro, né? Por isso que ninguém pode ganhar com seguro, é para manter o equilíbrio. E é o que normalmente a gente não vê. E nesse caso, que aí você coloca, a gente tem empresas, por exemplo, que elas pagam 1 milhão de seguro, elas têm 1 milhão de sinistro. Qual é o equilíbrio econômico que o seguro tem nessa posição? Nenhum. Ele não precisa do seguro para isso, né? E a gente conversou sobre um cliente hoje no almoço, sobre isso. É verdade. Né? Que justamente fala, poxa, para quê? Isso daqui não vai fazer a diferença. É diferente se ele pegar um property que tem um valor em risco lá de 15 bilhões, entendeu? E ele precisa conceder uma cobertura, o pior local dele lá tem 1 bilhão de valor em risco, e aí ele precisa fazer uma pólice, ok. Né? Agora, você obrigar a fazer, né, um seguro que no fim do dia não vai ter muita alteração econômica para a empresa, né? A empresa faz, hoje a transportadora, muitas delas, principalmente as maiores, porque precisa fazer, porque está na lei, né? E ganham dinheiro com isso. E o que você tem visto na prática no mercado, Digão, a respeito da lei? Por exemplo, uma das coisas que me chegam, no fim do dia eu recebo aqui, sei lá, o transportador levanta lá a carta da lei, não, eu não posso mais aceitar DDRs, não sei o quê, por causa da lei, não sei o quê, eu tenho que pagar meu seguro, mas por outro lado, a mesma lei fala que ele tem que mostrar a pólice dele para mostrar a taxa, ele também não quer mostrar, mostra e apaga a taxa. Foda isso. E aí, por outro lado, o embarcador que é mais forte chega lá, impõe as regras dele e o transportador tem que acatar. Então, na prática, o que você tem visto de fato? Teve grandes mudanças de verdade? Eles se acomodaram mais ou menos como era antes? O que você tem visto, Digão? Se acomodou. Não teve mudança, e eu te falo que para lado nenhum. Isso não teve mudança para seguro, né? A seguradora não ganhou mais prêmio por conta disso. Não, e não foi por conta disso. Pode ter influência de outros fatores, taxas mais altas, por conta de sinistralidade, alguma coisa nesse sentido. Mas não foi por conta da lei que agora o cara precisa averbar. Talvez carteiras mudaram, né? Carteiras mudaram. A carteira do transportador cresceu em função... Eventualmente, eu não fiz estudo, tá? Eu não fiz estudo. Mas eventualmente, assim, num susto, assim, até o Roberto, quando esteve aqui, falou, né, que a produção dele cresceu não sei quantos por cento, só por causa da entrada da lei, né? Agora, se entrou aqui, saiu de algum lugar também, né? Então tem que ver no número, na prática, quanto ficou, né? Você imagina um cara que hoje ele tá acostumado
Ele vai pagar de seguro 100 mil. Uhum. Virou a chave da lei. Tudo que ele tinha, carta de DDR, que é aquela famosa dispensa do direito de regresso, que a gente tem no property também, né? Virou aquilo, e aí ele precisa começar a verbar. Então ele não vai mais pagar 100 mil. Agora ele vai pagar 200. Se você está pagando a sua conta hoje de TV a cabo, você sabe que na sua região você tem 4 opções. A sua TV a cabo falou, ó, eu tô abrindo um canal novo, eu não vou mais te cobrar o que eu te cobro o dobro. Você vai aceitar ou você vai ligar nas outras 3? Vamos ligar nas outras 6, né? É isso que o cara fez. Ele pegou e falou, eu não vou pagar o dobro. Eu posso cobrar, mas não vou pagar. Aí ele pega e liga pro mercado. E o mercado vai encontrar uma solução. Aí o que aconteceu? Ele pagava 100 e averbava metade. Ele vai continuar pagando 100, averbando o dobro. Porque ele vai reduzir a taxa dele. E o mercado faz isso, né? O mercado faz. E o que me preocupa é que até para alguns clientes que têm uma sinistralidade um pouco mais agressiva, né? Que acaba não comportando dentro da pólice, mas o mercado não está levando muito em consideração. Isso é uma preocupação que a gente tem. Mas acontece. Por isso que eu falei, não subiu. Não subiu em Você decorrência atende disso. bastante embarcador também, você não é focado um ramo no outro, né? O embarcador, você viu muitos embarcadores deixando de contratar seguro depois dessa lei? Não. Mas no começo teve, não teve? Que tava uma confusão? Não, e eu particularmente não. Eu sei que 2 grandes que a gente conhece de mercado não contrataram e estão até hoje sem contratar, né? Mas foi o que eu falei, a gente precisa explicar para o cara o que cobre, né? Algumas operações a gente, logo que saiu a lei, eu sentei lá, eu estava numa renovação de uma policy importante, e aí o cliente falou, e agora, o que eu faço? Falei, vem cá, uma coisa é o seguro que o cara tem, outra coisa é o que você tem. Aqui, ó, o que essa transportadora tem de capital? E aí tá fácil. Você vai lá na Receita Federal, consulta pública, com o CNPJ, tem lá. Qual é o capital social dessa empresa? Ela tem isso de capital. Se você tiver um sinistro de 1 milhão, ele consegue pagar do bolso dele ou ele tem que acionar a pólice? Ele tem que acionar a pólice, ele não vai conseguir pagar. E se não tiver coberto na pólice? E se ele deixar de averbar? E se ele não rastrear? E se a pólice dele limita o veículo para 20 anos, ele contrata um veículo de 25? Né? E se o motorista dele cometer alguma negligência, ato doloso? Porque ele é preposto do segurado. Sim. Né? Então, tem que levar em consideração. E por isso que eu falo, eu não tive problema. Sentou na mesa, discutiu. A única coisa que o cliente falou, poxa, mas eu vou ter que pagar? Falei, vai. Porque eu também fui transparente. Falei, ó, o cara tem que fazer, ele tem que contratar o seguro dele. Não é justo ele contratar o seguro dele para operação e não te cobrar de ad valorem, o ad valorem. Então, vamos ser justos. O que eu posso fazer para você é o quê? A gente negocia a taxa de X e aí você vai lá e negocia com ele. Se ele não conseguir dentro da pólice dele, você fala que eu posso colocar para ele, não tem problema. Mas manda ele negociar com a seguradora dele que vai me dar dor de As cabeça. corretoras ganharam muito nessa aí, nessa algumas estratégia, fizeram, né, cara? As que pensaram nisso... fizeram um movimento forte, né? Primeiro cavaram aumentando a produção com isso. Mas assim, não deu muita coisa. Não, sim. Né? Você vai ter mais cliente, mais transportadores e tal. Mas não dá muita coisa quando você faz assim. Entendeu? Porque às vezes é um cara que transporta só para aquela operação, né? Então tem que ver muito. Mas a ideia é você ajudar o embarcador. Aí faz parte do quê? Da consultoria. E até de você conhecer o cliente. Diferentes que existem, enfim. Limitação. Você pega avarias, por exemplo. Você vai ter sempre uma limitação de avarias. Né, na pólice do transportador. 500 mil reais já é uma cobertura, uma baita numa cobertura. Né? Na pólice do embarcador, se ele tiver 3 milhões de limite, ele tem 3 milhões de avaria. Amplar, né? Entendeu? Então é muito diferente. É tudo muito diferente. O cara faz exportação. Legal, você pode estender a pólice dele na permanência do porto. Na pólice do transportador, você não consegue fazer isso. Desceu a mercadoria, acabou o risco. O que você acha agora com o 472, que vai de 15 a 30? Ele dobrou o prazo, né? De armazenamento.
Mas o mercado já praticava a extensão, né? Não Na, mudou muita coisa, na né? prática, eu acho Quem que... tinha já praticava. Ou então Mas falava isso- assim, ah... Então, E 30 ainda é pouco, eu vou falar, viu? Porque algumas apólices que a gente vê aí tem muito mais que isso. É louco. então, você tem algumas situações. Hoje em dia, você ter muito tempo de armazenagem é custo. Uhum. É. Então, se o transportador deixa, não é porque ele quer. Ele prefere fazer um cross-dock rápido, Pra girar. ele precisa girar. Uhum. Né? Então, para o transportador, ele já tem essa noção. Estoque é mercadoria parada pra ele. É frete que ele não tá É exatamente, ele não está recebendo. recebendo. É custo, é só custo. Então, ele precisa colocar aquilo para rodar. Quando ele tem na pólice dele, é porque realmente ele precisa. E aí, a gente precisa fazer a inspeção, entender onde que ele deixa armazenado isso, qual é a segurança que tem. A gente sabe que tem alguns lugares do Brasil que são mais complicados pra gente deixar armazenado, mas é importante. Tá sempre ali do lado. Deixa eu perguntar uma coisa, Diegão. É. Qual que é a sua opinião também, né? 472 aí, que tiraram a palavra concomitante ali do veículo. Não transportando a cobertura de roubo agora. Agora Esse era virou outra furto. cobertura exclusiva do embarcador, né? Que agora não. É. Ah, Na mas o que, que é prática, isso concomitante? vai- Então, mas o que, que é concomitantemente? Vamos Vamos lá. lá. Só tinha Não, cobertura caso o veículo sumisse junto, certo? não necessariamente. Não é esse o conceito Quando do se ele concomitante. assumisse o controle do O controle do Exatamente. veículo. Ah, Exatamente. É. E isso não deixou esse conceito de existir. Por que deixou? Ele não vai cobertura assim- de extravio, ele não vai ter cobertura do mesmo jeito. extravio não, mas É o único agora, se jeito. você não for concomitante, não entraria numa espécie de furto Simples. simples. É. Que muitas já estão dando também. Então. Entendeu? É tipo assim, no fim do dia, velho. acho que a impressão O- que dá é exatamente isso. Que a Suzé olhou o que o mercado tava fazendo É. e falou, vou É que, tirar. assim, como conceito, qual que é a diferença da apólice do embarcador para a apólice do transportador? A do transportador é a cobertura de RC. Mas queria O mais que cobertura. Que né? eu, É. o que é responsabilidade minha de perder a carga? Ou seja, o cara roubou o caminhão, levou a carga junto, putz, perdeu a carga. Agora o cara roubou a carga, que culpa eu tenho nisso? A carga dele que era, né, assim, em teoria, essa é a esquemática, né? É por isso que tinha lá a palavra concomitante, porque o veículo foi parte do roubo. É igual quando batia na ponte, lembra? Bateu na ponte, objeto é fixo. embarcador, não é transportador, É. né? Lembra disso? Tinha essa. E aí, incêndio que começa no produto e não no veículo. O que o A transportador... famosa cavitamia do algodão. Enfim, mas todo mundo já dá cobertura a isso especificamente no É. algodão. Então, cara, assim, na prática, o que está sendo feito, né? Não, eu peguei uma pólice na mão de transportador que tava lá, limite para riscos não cobertos pela pólice. Eu olhei para ele e falei, isso aqui é um cheque em branco, né? É isso. É isso. Isso daqui é um cheque em branco. Fala, Qualquer olha. coisa que a gente não tá pensando agora. Exatamente. Caramba. Como é que a você gente faz? o mercado É que, ó, é assim, ó, faz o seguinte, quando você vai pro trabalho, você faz sempre o mesmo trajeto, não faz? A gente que é mais velho, a gente não costuma ficar mudando de rota. Então teoricamente, a gente faz o mesmo trajeto. Ou fica brigando contra o Waze. O Waze manda, tá errado esse Tá Waze. errado. Você se ferra, Vou você fica seguir se o meu. questionando. Caramba, se a gente vai seguir, será que seria melhor? Eu faço faz- direto. Faz o seguinte, fica uma semana sem usar o Waze para poder ir pro trabalho. Fica uma semana. Só faz o seu percurso sem saber quanto tempo você vai demorar. Na semana seguinte, quando você colocar o Waze, a primeira coisa que você vai... Puta, eu vou demorar 1 hora. Caramba, mas você passou a semana inteira fazendo isso, você não reclamou. Porque você não estava vendo. Agora você vai reclamar? O seguro é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente sempre praticou isso. Agora a gente vai reclamar que não está escrito concomitantemente. Você entendeu? Ó, é uma coisa que eu defendo, por exemplo. O caminhão, ele tem um equipamento lá de rastreador com a inteligência embarcada, certo? Ela funciona com o quê? Como assim ela funciona? Ela funciona com GSM, GPRS ou satélite, certo? Isso daí é uma comunicação de tecnologia. Ok? Quando o cara vai roubar um caminhão que está rastreado e monitorado, ele usa um vírus dentro daquele inibidor que é o jammer, que ele inibe todo o sinal, certo? Se a gente pegar na teoria, você está usando a tecnologia para invadir outra tecnologia
para você causar um mal a alguém. Isso daí é um ataque cibernético. Ah, você tá viajando. Não tô. Cara. O conceito, mas é o conceito do negócio. Eu não tô falando, Por ser uma tecnologia para bloquear outra tecnologia. você utilizou de uma tecnologia para fazer mal para outra tecnologia, atacando outra tecnologia para causar o mal de alguém. Eu tô falando que o conceito disso, o mercado nunca discutiu se isso era ou não era. Você entendeu? Vamos ver. O mercado nunca discutiu se era ou não era. Aí quando eu fui discutir a primeira cláusula de danos materiais de ataque cibernético, que você não gostou, mas eu emiti essa daí, Eu olhei aquilo e falei, mano, tá viajando. vai se fuder, Mas foi emitida. mano. Aí, ó. Mas foi emitida. E quem me trouxe isso daí é o nosso amigo em comum, o PV. Caraca. Ah, é? Foi. Ele chegou pra mim, a gente precisa arrumar uma solução aqui para um cliente da cadeia de frio, que ele tá preocupado com ataque cibernético Você no trabalhou com ele Thermokin. Na Lockton. Ah, na Lockton. No Thermokin. Eu falei, PV, você tá de sacanagem comigo, Qual é o né? histórico disso? O que leva vantagem Foi o que eu ao falei. meliante querer Ele falou, hackear um Thermoking? então, ele falou, Só não se for pra sei, ferrar alguém mesmo. não sei, mas a gente precisa. Aí eu falei, tá bom, né? E eu já Sei. não gosto de desafio, né? Eu já não gosto de fazer essas coisas. Aí eu passei mais de um mês estudando. Aí peguei, estudei a condição do cyber. Teve uma seguradora lá que usou o Google para fazer as condições dela. Não tinha nem inteligência artificial. Porra, Agora tá mais fácil. Agora tá mais fácil. agora tem outros, né? É. Mas aí foi para discutir, para desenvolver a cláusula. Você entendeu? Ela faz sentido. Mas assim, o nosso mercado, tô falando de transportes, Aham. ele já paga sinistros com essa característica. É. Você entendeu? Ele já paga sinistros nessa característica. Então precisava ter a cobertura. Hã? Então precisava ter a cobertura. Você já Precisava paga. ter escrito. Precisava ter escrito. Precisava colocar É no que você papel. deixou mais claro, né? É. Então, esse é o ponto. Já que se faz, que deixa. Porque Deixa assim, claro. eu acho muito importante o cara que tá vendendo a cobertura, que quer dar determinada cobertura, que deixe claro isso. Porque aí depois vai falar, o fulaninho ali não quer pagar, o fulaninho lá. Aí você vai reclamar da seguradora, pô, eu contratei um negócio que não tô recebendo. Mas, cara, tá claro que você contratou? A cláusula não tá falando isso, cara. A cláusula tá falando diferente. Então, assim, não é culpa só do fulaninho lá. Às vezes é um contexto que tem que ser bem feito, né? Exatamente. Ó, tive um sinistro que foi indenizado, que foi um problema no Porto de Fortaleza. E aí também tá na internet, foi há alguns anos, né? Que teve um ataque, foi hackeado o porto e não podia atracar nenhum navio. E aí tinha mercadoria refrigerada lá dentro, né? Foi medicamento. E acabou sendo condenado. Não sei nem se tinha estragado, mas por conta da Anvisa. A seguradora indenizou. Por conta da cláusula? O quê? Foi por conta da cláusula, que já estava na pólice, que era aquela cláusula particular que a gente faz. Mas qual foi a causa do evento? Foi um ataque cibernético no porto. Você entendeu? O nosso mercado, ele já pratica algumas coisas assim. Mas qual seguradora que indenizou? Da carga ou do porto? A da carga. Da importação. Faz sentido. Aí vai atrás depois, né? Depois ele vai atrás. Entendeu? Então, por isso que eu falo, não sei se faz tanta diferença, não. Eu acho que é mais para discussão. Acho que, assim, o grande impacto, na minha visão, o grande Na verdade, impacto... é mais pra tirar algumas discussões. Pronto, tira isso daqui da Ou comercialmente é bom também. não isso, óbvio. Você pensou numa coisa pro segurado. Você vai vender isso comercialmente pra você. Não, você tá falando da cláusula? Não, da cláusula é comercialmente. A gente sabe que no fim do dia diferente. Você vai falar, dá alguns cases que aconteceram. Aí, ó. Tá vendo? Não, aumentou o discurso, ó, já tem um exemplo, já tem um exemplo. Agora tem o Porto aí que já anunciou que ele quer colocar toda a frota de veículos de movimentação interna no Porto 100% autônomo. 100%. Como assim? Não entendi. A frota de veículo, ele não vai ter motorista, vai ser 100% autônomo a frota de um veículo.
dentro do porto de movimentação. Por causa dessa inteligência artificial? Já tem o sistema que faz isso e é bem legal. E até não o tá longe de sistema. acontecer isso, cara. Até pra gente um dia, eu acho. Você vê hoje alguns carros que estacionam e vêm sozinho até você, né? Baseado Então. no caminho que você fez. Eu acho que o Tesla vem O também te Tesla. buscar na farmácia, te deixou e foi pra casa e foi te buscar. É bom que você não Isso. paga estacionamento, né? E aí recai sobre a gente Vai também. quebrar um mercado, né? E aí recai sobre a gente também. Quer dizer, de quem que é a responsabilidade se tiver um sinistro? É do dono do carro. É do dono do carro? Sim, Certeza? claro. Ou do dono da tecnologia. Ou do dono da tecnologia? O dono do carro pode entrar contra o ressarcimento. entendeu? Contra o... Olha como é legal a tecnologia. Abre Olha muita como é legal o discussão. seguro. Olha como é legal. Olha como é importante o seguro, Abre né? um leque enorme É. pra se cobrir. Muita coisa. É. Muita coisa. Você entendeu? É bem legal isso. Porra, cara, é uma matéria interessante, né? Como que as seguradoras americanas ou que operam com carros autônomos fazem seguro pra eles? Será que isso é benéfico ou Teve não? um sinistro com o Tesla, né? Oh, vários. E parece. Não, teve um que foi bem. Que saiu na mídia. Bem emblemático. É, Mas foi que uma pessoa saiu correndo na frente do carro, foi isso? Não. foi um negócio bem Eu esquisito. não lembro exatamente o que foi, não. Mas eu acho que eles foram inocentados. A Tesla? Ela foi inocentada pela justiça americana. Vocês já viram como funciona um carro desse assim, cara? Às vezes no YouTube eu abro. É legal. Cara, o monitorzão lá, mano, ele mapeia tudo assim, tipo, pessoa andando, carro, via, os prédios, sabe igual o Google Maps 3D? Fica os prédios assim e tal, gente. Olha, cara, que animal, cara. É o filme. É muito É louco. o que acontecia no filme, que a gente não imaginava, que a gente achava que era utopia. É, E se tornou hoje, realidade. e hoje se tornou realidade. É bem legal. Mas, né? Da hora. O bom é que assim, vai ter muita discussão de cobertura aí daqui pra frente, viu? Bastante. Eu acho De, que- de renovação aí de mercado. Eu acho que na frota deveria ter mais essa parte autônoma, assim, né, de Ainda, caminhões. vai demorar Eu acho que ainda, mas vai vai. diminuir Em algum os momento. acidentes. O Diego Será? reclamou na hora que chegou aqui, ele falou, nossa, 1 hora, não sei o quê. Olha quanto tempo já passou. Boa. Caramba, Não, Vai, tudo boa, isso, boa, será que... boa, aí, ó, boa, já boa, passou. já foi embora, já foi Digão. embora. Cara, obrigado, cara, valeu mesmo aí, acho que foi um papo interessante aí. Prazer rever. Legal. Foi legal. Fazia muito tempo que eu não te via, cara. Fazia. Foi bom te ver bem. É que agora você tá importante lá, né? Ignora os pelo pobres. contrário, Só né? fica reportando pra Nova York. Pelo contrário. Aí não mais quer falar com com a os gente. cara. Ele não quer falar os caras de GR. Deixa os caras ali, esse cara de GR. Não, o cara de GR. Não, já falei já. A minha próxima discussão vai ser excluir a cláusula de GR da policy. Quer acabar com o meu emprego, cara? Não, vamos colocar agora, né? Segundo a lei, a gente tem que colocar Vai ser agora. Tem que colocar. Esse daí vai E aí, ser um tá esperando problema. por isso, não? Hã? Tá esperando por isso, não? Tô. Vai ser um susto, será? A hora que Vai. terem? Não vai ser bom, não. E as discussões com os exportadores já tá rolando nesse sentido? Ó, vai vir regra de GR. Lógico. É, e eles estão preocupados, não? Ah, Cara, tem que ter, mais velho. ou A menos. quantidade de acidente que teve, acho que o acidente superou o roubo, não foi? De sinistros em 24? Por que tem que ter? Agora eu vou falar como Cara, corretor, você pra fala como mitigar risco, seguradora. cara. A quantidade de incêndio. Tá tendo incêndio toda hora de Mas a caminhão, responsabilidade de mitigar risco não é da seguradora. A responsabilidade é do cliente. cara. Mas se você não põe uma regra, força o cara não Cobra. vai fazer nada. Você sabe como você vai educar? Quando dói no bolso. Então. Cobra prêmio. Mas aí volta naquilo que a gente tava discutindo lá atrás. Cobra prêmio. Então, Mas aí a concorrência faz com que... Isso, com é isso que eu tô falando. É um ciclo vicioso esse É isso que eu tô- negócio aí, cara. A regra de GR que tá na pólice, ela vai funcionar para reduzir prêmio? Não. Sabe por que não? Porque se ele não quiser cumprir, ele vai arrumar alguma outra seguradora que vai flexibilizar. Isso, é. Ou eu tô errado? Ó, eu acho que o GR é um pouquinho mais difícil, mas acontece também. Não. É mais fácil É a diferente briga quando- ser no valor do seguro É, e franquia do que no GR, porque o GR é meio padrão, né? não tem. O GR, e aí você é de GR, a gente já estourou o tempo, né? Mas você que é de GR, você sabe. Você tem alguns fatores. Você tem do GR, você tem um fator operacional. Então é o cara que não contrata o motorista direito,
é o cara que não sabe quem que ele tá contratando, Uhum. é o cara que não coloca a isca onde tem que colocar, é o cara que não dá macro de início de viagem. É um fator operacional, você precisa educar o cara. Você tem o que é risco realmente, poxa, não teve o que fazer, aconteceu acidente porque, sei lá, começou a chover granizo, né? A pista estava escorregadia, ele estava dentro da velocidade, tudo certinho, mas pegou uma... Isso é risco. E o criminal? O criminal a gente não atua. Isso aqui não tem o que a gente fazer, que é quadrilha, esse tipo de coisa. A gente não tem o que fazer. Então o GR vai funcionar na onde? No operacional. A gente indo lá, a gente dando consultoria para o cara, a gente fazendo o diagnóstico, a gente entregando para ele um plano de ação. Isso vai adiantar para o cara. Você entendeu? Dentro do GR. Isso não precisa estar na pólice. Isso não está na pólice. Entendeu? Isso não tá. A gente precisa arregaçar a manga e trabalhar com o cliente, como a gente faz nos outros ramos. É isso. Boa. Obrigado, Diegão. Baita Valeu, conversa. cara. Eu que agradeço. Obrigado vocês. Fazia tempo que a gente não se falava. Não vamos demorar tanto tempo para a próxima. Com certeza. Obrigado, Diegão. Obrigado mesmo. Galerinha, recados finais aqui, depois dessa baita conversa. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos e família e se inscreva no canal. E clique no sininho também, tá? Clica no sininho, você vai receber as notificações aí. Toda vez que tiver alguma coisa nova aí no canal, vocês vão acabar recebendo automaticamente aí, beleza? Boa. E galera, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. Fechou? É isso aí, gente. Beijo, abraço. E até a próxima. Alô. Abraço.